O barulho do metal contra o metal foi o primeiro sinal de que a minha vida, tal como eu a conhecia, tinha deixado de me pertencer. Eram 18 horas e 30 minutos de uma terça-feira chuvosa quando tentei inserir a chave na fechadura do meu próprio apartamento. A chave não entrou. Forcei uma vez, duas vezes, sentindo aquele frio no estômago que antecede o desastre, uma premonição física de que o chão estava prestes a ceder. Eu conhecia aquela porta melhor do que a palma da minha mão. Eu a havia comprado, escolhido a madeira maciça, envernizado cada detalhe mentalmente quando assinei a escritura, 5 anos antes de Pedro entrar na minha vida. Aquele era o meu santuário. Mas naquele fim de tarde, a fechadura era uma estranha. Uma barreira prateada e nova, brilhando com um cinismo metálico sob a luz do corredor. Toquei a campainha. O som ecoou lá dentro, abafado. Passaram-se 2 minutos. Ouvi passos pesados, arrastados, que não pertenciam ao passo leve do meu noivo. Quando a porta se abriu, não foi Pedro quem apareceu. Foi a senhora Matilde. Minha sogra estava parada na soleira da minha porta, vestindo um robe de seda que eu mantinha guardado para ocasiões especiais, uma peça que eu jamais havia estreado. Ela segurava uma xícara de chá, da minha coleção de porcelana herdada, e me olhou de cima a baixo com aquele desprezo que ela cultivava como se fosse uma orquídea rara. Ela não disse olá. Ela não perguntou por que eu estava ali fora. A senhora Matilde apenas suspirou, um som longo e cansado, e deixou claro, sem precisar usar muitas palavras, que a minha presença ali, tocando a campainha da minha própria casa, era uma interrupção grosseira do seu descanso. Ela murmurou algo sobre eu ser barulhenta demais e se afastou, deixando a porta entreaberta, como se permitisse a entrada de um entregador ou de um animal de rua. Entrei. O ar estava diferente. O cheiro sutil de lavanda e livros antigos, a minha marca registrada, fruto do meu trabalho como restauradora de manuscritos, havia sido substituído por um perfume doce, enjoativo e pesado. O perfume dela. E o perfume de Beatriz? Minha cunhada estava jogada no meu sofá de veludo, com os pés descalços apoiados na mesa de centro de vidro. Ela folheava uma revista, arrancando páginas aleatoriamente. Quando me viu, o sorriso que ela abriu não chegou aos olhos. Era um esgar de predador que acaba de encontrar uma presa ferida. Beatriz comentou, com aquela voz anasalada que sempre me causava arrepios, que eu havia chegado cedo demais e que isso atrapalhava a dinâmica que elas estavam tentando estabelecer para o novo ambiente. Eu fiquei paralisada no meio da sala. Minha bolsa escorregou do meu ombro. Olhei para a fechadura do lado de dentro. Nova. Perguntei onde estava Pedro. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Eu precisava entender a lógica daquele absurdo. A senhora Matilde, que agora se servia de biscoitos na cozinha, biscoitos que eu havia comprado para minha dieta, respondeu sem se virar. Ela disse que Pedro estava no banho, no meu banheiro, no banheiro da suíte principal. Ela explicou com a naturalidade de quem comenta sobre a previsão do tempo. Matilde pousou a xícara no pires com uma lentidão exasperante. Ela me olhou com aqueles olhos opacos e disse que elas haviam feito uma limpeza necessária. Segundo ela, aquelas peças eram de gosto duvidoso e traziam uma energia pesada para a casa, uma energia de pobreza que não condizia com a nova fase de vida do filho dela. Ela disse que haviam guardado tudo em um lugar seguro, longe da vista, para não ofender a estética do ambiente. Quando exigi saber onde estavam, Beatriz apareceu na porta da cozinha. E então, eu vi. No pescoço de Beatriz, brilhando contra a pele bronzeada dela, estava o relicário da minha avó. O mundo parou. O som do trânsito lá fora sumiu. Tudo o que eu via era o ouro antigo, carregado de história e amor, sendo profanado pela pele de uma mulher que me odiava. Beatriz notou o meu olhar. Ela tocou o pingente com a ponta dos dedos, um gesto possessivo e zombeteiro. Ela disse que tinha ficado bonitinho nela, que tinha dado uma elevada na peça, já que no meu pescoço parecia apenas uma bijuteria barata de feira.
Ela comentou que estava fazendo um favor ao usar a joia, dando a ela, finalmente, um pescoço digno para repousar. Olhei para Pedro, que entrava na cozinha naquele momento, arrumando a gravata. Apontei para o pescoço da irmã dele. Minha voz falhou, mas a acusação estava clara nos meus olhos. Pedro olhou para Beatriz, depois para mim. Ele suspirou. Aquele som de homem cansado de lidar com coisas de mulher. Ele disse que era apenas um empréstimo, que eu não deveria ser tão mesquinha. Disse que Beatriz tinha gostado tanto da peça e que, como seríamos irmãs em breve, eu deveria ficar feliz em compartilhar. Ele reforçou a ideia de que a generosidade era uma virtude que eu precisava aprender com a família dele, já que eu vinha de um lugar onde as pessoas, segundo ele, se apegavam demais a coisas materiais por falta de afeto real. Ele disse isso. O homem com quem eu ia me casar em menos de 30 dias disse que o roubo da minha herança familiar era uma lição de moral que eu precisava aprender. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas não foi uma quebra que desmorona, foi uma quebra que liberta. O amor que eu sentia por Pedro, aquela devoção cega que me fez suportar meses de indiretas, começou a necrosar instantaneamente. Olhei para ele e não vi mais o meu futuro marido. Vi um estranho, um fraco, um parasita emocional, e olhei para elas, Matilde e Beatriz. As invasoras. Elas sorriam, triunfantes, achando que tinham me dobrado, que tinham me reduzido a um acessório insignificante na vida do príncipe delas. Elas achavam que eu aceitaria aquilo, que eu baixaria a cabeça e agradeceria pelas migalhas. Baixei a cabeça, sim, mas não em submissão. Baixei a cabeça para esconder os meus olhos, porque se elas vissem meus olhos naquele instante, teriam visto o fim delas. Respirei fundo e forcei os músculos do meu rosto a obedecerem. Levantei o olhar e, pela primeira vez em semanas, sorri. Não um sorriso de alegria, mas um sorriso técnico, preciso, como o corte de uma lâmina. Disse a Pedro que ele tinha razão. Disse que eu estava sendo egoísta e que família era o mais importante. Disse a Beatriz que o colar realmente ficava lindo nela e que ela deveria usá-lo no casamento. O choque nos rostos delas foi momentâneo, substituído rapidamente por uma satisfação arrogante. Elas acharam que tinham vencido. Acharam que tinham finalmente me domesticado. Matilde comentou que finalmente eu estava demonstrando algum sinal de inteligência e adaptação. Saí para trabalhar com o coração batendo num ritmo lento e pesado. Eu não era mais a noiva ansiosa. Eu não era mais a restauradora pacífica. Eu agora era uma arquiteta da ruína. Caminhei até o metrô, sentindo o ar frio da manhã no rosto. Minha mente, treinada para organizar fragmentos e reconstruir histórias, começou a trabalhar de uma forma diferente. Eu não ia gritar. Eu não ia fazer escândalo. Eu não ia cancelar o casamento. Ainda não. Eu precisava de tempo. Eu precisava que elas se sentissem absolutamente seguras. Eu precisava que elas acreditassem que o apartamento era delas, que o meu dinheiro era delas, que a minha vida era delas. Quanto mais alto elas subissem no pedestal da arrogância, maior seria a queda. Cheguei ao meu ateliê. O cheiro de papel velho e cola orgânica me acalmou. Coloquei minhas luvas brancas de algodão. Peguei uma lupa de alta precisão. Sob a lente, cada fibra do papel se tornava visível, cada defeito, cada ponto fraco. Eu iria encontrar os pontos fracos delas. Não havia pressa. A vingança, eu percebi, é muito parecida com a restauração de uma obra de arte. Requer planejamento, ferramentas certas e uma execução impecável para que o resultado final seja definitivo. Peguei meu caderno de anotações. Não para anotar sobre o livro do século XVIII, mas para começar a traçar o perfil dos meus alvos. Eu sabia que elas não tinham dinheiro. O luxo que ostentavam era fumaça. Matilde vivia de uma pensão antiga e de aparências. Beatriz nunca tinha trabalhado um dia na vida, sustentada pela ilusão de grandeza da mãe. E Pedro? Pedro vivia do salário dele, que era razoável, mas insuficiente para bancar os delírios daquelas duas mulheres.
Quem pagava as contas grandes do apartamento? Eu. Quem tinha as economias guardadas para a lua de mel? Eu. Quem era a dona legal do imóvel onde elas dormiam? Eu. Elas esqueceram um detalhe fundamental: a arrogância cega. Elas me viam como a pobre menina esforçada, a sem classe. Elas subestimavam a minha capacidade intelectual porque eu trabalhava com as mãos e ficava em silêncio. Erro fatal. Naquela tarde, fiz a primeira ligação. Não para um advogado, mas para um velho conhecido que trabalhava com investigação patrimonial e rastreamento de bens. Precisava saber exatamente onde doía. Precisava mapear o terreno antes de plantar as minas. Voltei para casa à noite. O cheiro de perfume doce estava ainda mais forte. Encontrei Beatriz na sala, usando não só o meu colar, mas agora também um par de brincos meus. Ela nem se deu ao trabalho de olhar para mim. Estava ocupada demais assistindo a um programa de fofocas na minha televisão de 60 polegadas. Passei por ela e disse, com uma doçura que quase me fez engasgar, que o jantar seria por minha conta naquela noite, que eu queria celebrar a nossa nova união familiar. Beatriz riu e gritou para a mãe que a criada tinha finalmente aprendido o seu lugar. Entrei no meu escritório-quarto, tranquei a porta e tirei do bolso o pequeno gravador digital que eu havia deixado ligado durante todo o dia, escondido atrás de um livro na estante da sala. Coloquei os fones de ouvido. O que ouvi nas horas seguintes foi a confirmação de que eu não deveria ter piedade. Elas não falavam apenas mal de mim. Elas planejavam. A voz de Matilde soava clara na gravação. Assim que eles casarem, vamos convencê-lo a passar o apartamento para o nome dos dois. Comunhão total de bens, minha filha. É o único jeito. Depois, a gente faz a vida dela um inferno até ela pedir o divórcio e sair com uma mão na frente e outra atrás. O Pedro é mole, ele faz o que eu mando. Esse apartamento vai ser nosso, Beatriz, e aquela restauradora de lixo vai voltar para o buraco de onde saiu. Beatriz ria na gravação. Mãe, você é um gênio. Eu já estou até vendo a decoração nova que vou fazer quando tirarmos as tralhas dela daqui. Tirei os fones. Olhei para o teto escuro do escritório. Eles queriam tudo. Eles queriam a minha vida. Eles achavam que o Pedro era mole. Nisso, elas estavam certas. Mas elas achavam que eu era descartável. Naquela noite, dormi o sono profundo dos justos. O sono de quem já tem a sentença assinada, faltando apenas marcar a data da execução. Faltavam 29 dias para o casamento. 29 dias para eu construir a armadilha perfeita. Elas queriam uma festa? Eu daria a elas um espetáculo inesquecível. Acordei no dia seguinte com a mente límpida, uma clareza gelada que contrastava com o caos emocional das semanas anteriores. A gravação da noite passada não era apenas uma prova, era um mapa. Matilde e Beatriz tinham desenhado o caminho exato da minha destruição, e ao fazerem isso, me deram as ferramentas para desenhar a delas. A estratégia agora era a camuflagem. Na natureza, as presas se escondem para sobreviver, mas os predadores mais letais também se camuflam para atacar. Eu seria a presa perfeita. Eu seria a nora submissa, a noiva ansiosa para agradar, a mulher sem personalidade que elas acreditavam que eu fosse. Eu precisava alimentar o ego delas até que estivessem tão gordas de arrogância que não conseguissem se mover quando a armadilha disparasse. Saí do meu escritório-quarto e encontrei a casa em polvorosa. Matilde estava comandando uma equipe de pintores que eu não havia contratado. Eram 8 horas da manhã. Perguntei a Pedro, que tomava café tranquilamente enquanto homens estranhos cobriam meus móveis de restauração com lonas sujas, o que estava acontecendo. Pedro nem levantou os olhos do celular. Ele disse que a mãe tinha decidido que a cor das paredes, um tom creme suave que eu adorava, era deprimente e lembrava hospital público. Ele explicou que ela havia escolhido um tom de pêssego vibrante para trazer mais alegria para a nossa vida conjugal. Ele completou dizendo que eu não precisava me preocupar com o pagamento dos pintores naquele momento, pois ele tinha dito a eles que eu acertaria tudo no final do dia.
Olhei para as latas de tinta. Olhei para Matilde, que apontava com sua bengala para essa minha estante de livros raros, instruindo os homens a empurrá-la com força bruta. Engoli a bile. Forcei um sorriso. Disse a Matilde que ela tinha toda a razão, que as paredes precisavam realmente de vida nova. Perguntei se ela gostaria que eu comprasse cortinas novas para combinar com o pêssego. A senhora Matilde parou. Ela me olhou com desconfiança por um segundo, mas a vaidade venceu. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem vê um cachorro aprender um truque novo. Ela disse que, finalmente, eu estava deixando de ser teimosa e que talvez, com muito esforço e a orientação dela, eu pudesse me tornar uma esposa apresentável. Naquele dia, transferi o dinheiro para os pintores. Cada centavo gasto foi anotado no meu caderno mental de dívidas. Elas não sabiam, mas estavam pintando as paredes do próprio mausoléu. A semana seguinte foi um exercício de tortura calculada. Elas testavam meus limites diariamente, empurrando a linha do absurdo cada vez mais longe, esperando que eu quebrasse. Mas eu não quebrava. Eu dobrava. Cheguei em casa numa quarta-feira e encontrei a porta do meu escritório escancarada. O coração disparou. Corri para dentro. Beatriz estava sentada na minha cadeira ergonômica, girando de um lado para o outro. A mesa de trabalho, onde eu costumava manter uma organização cirúrgica, estava irreconhecível. Meus papéis japoneses, folhas finíssimas e importadas que custavam uma fortuna, estavam sendo usados como bases para copos de refrigerante suados. Mas o pior não foi isso. O pior foi ver o que Matilde segurava. Ela tinha em mãos um livro do século XIX que eu estava restaurando para um cliente importante, um colecionador particular. A capa de couro estava desprendida, aguardando a colagem, e as páginas estavam soltas. Matilde estava usando uma das páginas soltas para anotar uma receita de bolo que passava na televisão. Senti uma tontura física. O mundo girou. Aquele livro valia mais do que o carro de Pedro. Aquele livro era a minha reputação profissional. Avancei um passo, mas parei. Se eu gritasse agora, se eu as expulsasse, o plano ruiria. Elas se fariam de vítimas, Pedro ficaria do lado delas e eu perderia a vantagem tática. Eu precisava de sangue frio. Perguntei com a voz mais mansa que consegui reunir o que elas estavam fazendo. Matilde olhou para mim e rasgou a ponta da página onde havia anotado os ingredientes. Ela disse que precisava de papel e que aquele monte de velharia velha e fedida estava apenas ocupando espaço. Ela comentou que eu deveria agradecer por ela estar ajudando a limpar aquela bagunça, já que, segundo ela, um escritório em casa não era coisa de mulher decente, mas sim um capricho de quem não queria cuidar das tarefas domésticas. Beatriz riu e disse que o papel era de má qualidade, pois rasgava muito fácil. Ela jogou o copo de refrigerante em cima de uma pilha de documentos, deixando uma auréola molhada se espalhar pelo papel. Olhei para Pedro, que apareceu na porta atraído pela minha chegada. Mostrei o livro danificado. Mostrei a mancha de refrigerante. Pedro suspirou. Ele passou a mão pelo cabelo e me olhou com aquela expressão de cansaço condescendente. Ele disse que eu não deveria trazer trabalho para casa se não quisesse que acidentes acontecessem. Ele argumentou que a mãe e a irmã não tinham obrigação de saber o valor daquelas coisas velhas e que a culpa, no final das contas, era minha por deixar tudo jogado em cima da mesa. Ele sugeriu que eu pedisse desculpas à mãe dele por tê-la feito se sentir culpada por usar um simples pedaço de papel. Eu olhei para ele. Olhei para o homem que, meses atrás, dizia admirar minha dedicação ao trabalho. Ele estava morto. O que estava na minha frente era um fantasma oco, preenchido pelas vozes da mãe e da irmã. Pedi desculpas. Disse à senhora Matilde que eu era desorganizada e que o erro tinha sido meu. A satisfação no rosto dela foi grotesca. Ela disse que aceitava minhas desculpas, mas que eu precisava aprender a ser mais cuidadosa com os sentimentos da família. Naquela noite, enquanto todos dormiam, entrei no escritório.
Embalei o que restou do meu trabalho, limpei as manchas com precisão química e levei os itens mais valiosos para o cofre do meu ateliê, no centro da cidade, na manhã seguinte. O apartamento estava sendo esvaziado de mim, mas eu estava preenchendo cada canto dele com a minha ira silenciosa. Faltavam 15 dias para o casamento. A cerimônia seria simples, num cartório, seguida de um almoço em um restaurante que eu havia reservado e pago. Mas eu havia comprado um vestido simples, branco, de corte reto e elegante, que me fazia sentir digna. Beatriz o encontrou. Eu cheguei em casa e vi meu vestido jogado no chão da sala, como um pano de chão. Beatriz estava de pé sobre ele, literalmente pisando na seda branca com seus sapatos de salto sujos da rua. Gritei. Foi a única vez que a máscara escorregou. Perguntei o que diabos ela estava fazendo. Beatriz não se moveu. Ela me olhou com desdém e disse que estava me fazendo um favor. Disse que aquele vestido era ridículo, que me deixava com cara de freira anêmica e que eu iria passar vergonha se entrasse no restaurante vestida daquele jeito. Matilde, sentada no sofá, concordou. Ela disse que, como matriarca da família, não poderia permitir que a noiva do seu filho parecesse uma indigente. Ela disse que elas haviam tomado a liberdade de resolver o problema para mim. Ela apontou para uma caixa em cima da mesa. Abri a caixa. Dentro havia um vestido bege, cheio de babados exagerados, com um tecido sintético brilhante que parecia plástico ao toque. Era um vestido antigo, cheirando a naftalina e guardado há décadas. Matilde disse que aquele tinha sido o vestido de noivado dela. Disse que era uma peça de classe, de uma época em que as mulheres sabiam se vestir, e que seria uma honra para mim usá-lo. Ela decretou que eu usaria aquele vestido, ou ela não iria ao casamento. Pedro entrou na sala. Ele viu meu vestido sujo no chão, com as marcas dos saltos de Beatriz. Ele viu o vestido bege horroroso na caixa. Ele olhou para a mãe, que já preparava as lágrimas de crocodilo, dizendo que só queria o melhor para o filho e que eu era uma ingrata. Pedro virou-se para mim e disse que seria um gesto lindo usar o vestido da mãe dele. Ele disse que o meu vestido branco era, de fato, um pouco simples demais e que o bege me daria um ar mais respeitável. Ele me pediu, com aquela voz mansa de manipulador, para fazer isso por ele, para selar a paz na família. Eu olhei para o vestido bege. Olhei para o sorriso de triunfo mal disfarçado de Beatriz. Eu entendi o jogo. Elas não queriam apenas me humilhar, elas queriam me apagar visualmente. Queriam que nas fotos do meu próprio casamento eu parecesse uma caricatura, enquanto Beatriz certamente iria deslumbrante, roubando a cena. Concordei. Disse que era uma honra. Disse que o vestido era lindo. Peguei a peça de tecido sintético e a abracei como se fosse um tesouro. Beatriz soltou uma gargalhada e sussurrou para a mãe que eu não tinha espinha dorsal. Mal sabiam elas que eu usaria aquele vestido como uma armadura. Cada babado ridículo, cada centímetro de tecido brilhante seria um lembrete do que elas fizeram. E quando a hora chegasse, a vergonha não seria minha. Faltavam 7 dias. Estávamos jantando. Eu havia preparado um risoto, que Matilde criticou dizendo que o arroz estava duro, al dente, como deveria ser, mas comeu 2 pratos cheios. Pedro limpou a garganta. Eu conhecia aquele sinal. Ele estava nervoso. Ele disse que precisávamos conversar sobre a viagem de lua de mel. Tínhamos planejado 10 dias na Itália. Tudo pago com as minhas economias de 5 anos. As passagens estavam compradas, os hotéis reservados. Pedro disse que estava pensando e que não achava justo deixar a mãe e a irmã sozinhas logo agora, quando a reforma espiritual delas estava começando a dar frutos. Ele disse que Matilde andava sentindo tonturas e que Beatriz estava muito deprimida com a perspectiva de ficar longe do irmão. Então, ele soltou a bomba. Pedro sugeriu. Não. Ele comunicou que deveríamos levar Matilde e Beatriz conosco para a Itália. O silêncio na mesa foi absoluto. O som do talher de Beatriz batendo no prato parecia um tiro.
Ele disse que seria uma lua de mel em família, que poderíamos transformar a viagem romântica em uma celebração da união de todos. Ele explicou que já tinha visto as passagens e que, se eu usasse o dinheiro que tinha guardado para reformar o meu ateliê, daria para pagar as despesas delas. Eu olhei para Matilde. Ela tinha a expressão de quem aguardava o cumprimento de uma obrigação. Ela disse que sempre sonhou em conhecer Roma e que achava muito nobre da minha parte proporcionar isso a ela, considerando tudo o que ela estava sofrendo por ter saído da casa dela para viver no meu apartamento apertado. Beatriz já estava no celular, vendo lojas em Milão. Ela comentou, sem olhar para mim, que precisaria de um limite alto no cartão de crédito, pois não pretendia viajar para a Europa para passar vontade. Ela disse que eu, como boa anfitriã financeira, deveria providenciar um cartão adicional para ela. Senti o gosto metálico de sangue na boca. Eu havia mordido a língua com força para não voar no pescoço deles. A Itália era o meu sonho. Era o lugar onde eu queria visitar bibliotecas antigas, sentir o cheiro da história. E eles queriam transformar isso em um circo de horrores, comigo pagando a conta e carregando as malas. Respirei fundo. Contei até 10. Disse que era uma ideia maravilhosa. Os três pararam e me olharam. Eles esperavam resistência. Eles esperavam choro. Eles já tinham os argumentos prontos para me chamar de egoísta. A minha concordância imediata os desarmou. Disse a Pedro que ele tinha toda a razão. Família em primeiro lugar. Disse que eu providenciaria a compra das passagens delas na manhã seguinte e que faria o upgrade dos hotéis para quartos triplos ou quádruplos, para ficarmos todos juntos, bem unidos. Pedro sorriu, aliviado e orgulhoso. Ele beijou minha mão e disse que sabia que eu entenderia. Que no fundo eu tinha um coração bom. Só precisava ser lapidado. Matilde sorriu e disse que, talvez, eu não fosse tão inútil assim. Beatriz comemorou, dizendo que já tinha a lista de bolsas que queria comprar. Naquela noite, fui para o computador. Comprei as passagens delas. Sim, eu gastei o dinheiro. Comprei com o meu cartão de crédito pessoal. Reservei os hotéis caros. Gastei uma quantia que faria qualquer pessoa sensata ter um infarto. Por que fiz isso? Porque eu precisava do registro. Eu precisava da prova irrefutável da exploração financeira. Eu precisava que o extrato bancário gritasse abuso para qualquer juiz que o visse. E mais importante, eu sabia que aquela viagem jamais aconteceria da forma que eles imaginavam. O dinheiro era a isca. E eles a engoliram inteira, com anzol e tudo. 3 dias antes do casamento, o golpe final da humilhação estava preparado. Pedro me chamou para uma conversa séria. Estávamos na sala, cercados pelas paredes pêssego-pavorosas e pelos móveis que elas haviam mudado de lugar. Ele colocou uma pasta em cima da mesa. Dentro, havia documentos legais. Ele disse que a mãe dele, muito sábia e preocupada com o futuro, havia sugerido uma alteração no regime de bens do nosso casamento. Nós havíamos combinado separação total de bens, uma exigência minha desde o início, já que eu tinha meu imóvel e ele não tinha nada. Mas agora, Pedro dizia que isso parecia falta de confiança. Ele disse que o amor verdadeiro não faz distinção de patrimônio. Ele disse que, para provar que eu estava realmente comprometida com a família e não apenas protegendo meu pequeno tesouro, deveríamos casar em comunhão universal de bens. E mais, ele tinha ali um documento de doação, onde eu passaria 50% do meu apartamento para o nome dele imediatamente, como um presente de casamento antecipado, para que ele se sentisse verdadeiramente dono da casa onde morava. Matilde e Beatriz assistiam do sofá, como abutres esperando a carcaça. Matilde comentou que era o mínimo que eu podia fazer, já que o filho dela estava me dando o status de mulher casada, algo que, segundo ela, eu dificilmente conseguiria com outro homem, dada a minha falta de atrativos. Beatriz riu e disse que, se eu não assinasse, ficaria claro que eu não amava o Pedro e que o casamento deveria ser cancelado. Eu peguei a caneta. Minhas mãos não tremeram.
Eu olhei para o documento. Era um contrato simples, mal redigido, provavelmente baixado da internet e adaptado por elas. Mas tinha validade se reconhecido em cartório. Eu olhei para Pedro. Perguntei se era isso que ele queria. Se era isso que definiria o nosso amor. Ele me olhou nos olhos, sem piscar, e disse que sim. Disse que era uma prova de amor. Eu assinei. Assinei a doação. Assinei o acordo de mudança de regime de bens. O sorriso no rosto de Matilde foi tão largo que parecia que a pele dela ia rasgar. Beatriz deu um gritinho de euforia e correu para abraçar o irmão. Eles celebravam. Eles tinham conseguido. Tinham o apartamento, tinham a viagem para a Itália, tinham a escrava para pagar as contas. Pedro guardou os documentos na pasta com um cuidado reverente. Ele disse que levaria ao cartório no dia seguinte cedo para reconhecer firma e oficializar tudo antes da cerimônia. Eu sorri. Disse que estava muito feliz por termos resolvido tudo. Disse que ia dormir cedo, pois tinha que trabalhar no dia seguinte para pagar nossa lua de mel maravilhosa. Entrei no meu quarto. Tranquei a porta. O que eles não sabiam é que eu havia passado a manhã inteira no cartório de registros de imóveis e no tabelionato de notas. O que eles não sabiam é que o apartamento não estava mais no meu nome de pessoa física. 2 dias antes, eu havia integralizado o imóvel ao capital social de uma holding patrimonial que eu havia aberto anos atrás para proteger meus ativos de trabalho. Uma empresa que estava inativa, mas que reativei com urgência. A Evelyn, pessoa física, não tinha mais bens imóveis. E sobre a doação que assinei, ela era nula. Você não pode doar o que não possui. Ao assinar aquele papel, eu não estava dando o apartamento a Pedro. Eu estava criando a prova documental de tentativa de estelionato sentimental e coação. E sobre a comunhão universal? A lei brasileira tem salvaguardas, mas eu tinha algo melhor. Eu tinha um dossiê. Sentei na cama e olhei para o calendário. Faltavam 3 dias. Eu tinha as gravações. Eu tinha os extratos do cartão com as passagens aéreas abusivas. Eu tinha as fotos do meu vestido destruído. Eu tinha o testemunho silencioso das paredes pêssego e do livro do século XIX manchado. E agora, eu tinha a assinatura de Pedro, exigindo metade do meu patrimônio sob coação emocional. A vingança não seria apenas tomar de volta o que era meu. A vingança seria deixá-los experimentar o gosto da vitória absoluta, o champanhe caro, a sensação de poder, e então puxar o tapete com tanta força que eles não quebrariam apenas os ossos, mas a alma. Amanhã seria o dia do dia de noiva, que Beatriz exigiu ter junto comigo. Ela disse que queria fazer cabelo e maquiagem no salão mais caro da cidade e que eu pagaria. Eu pagaria sim. Eu pagaria cada centavo, porque cada centavo investido agora era um prego no caixão financeiro e moral da família do meu ex-futuro marido. Fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, não senti medo. Senti apenas a fria e deliciosa antecipação do fim. O palco estava montado. As luzes estavam prontas. Faltava apenas o último ato. E eu garantiria que o aplauso final fosse ensurdecedor. O dia do casamento amanheceu cinzento, uma moldura perfeita para o funeral das ilusões deles. Acordei antes de todos. Enquanto a casa ainda respirava o sono pesado da ignorância, fiz meu café. Observei as paredes cor de pêssego pela última vez, com um sentimento de despedida. Aquela cor horrível não veria o pôr do sol comigo dentro dela. A manhã da noiva foi o primeiro ato da tragédia grega que eu havia orquestrado. Beatriz havia exigido que fôssemos ao salão de beleza mais exclusivo da cidade. Um lugar onde apenas o ar que se respirava parecia custar um salário mínimo. Eu fui. Levei as duas. Sentei-me na cadeira e deixei que me maquiassem, ouvindo Beatriz dar ordens às funcionárias como se fosse uma rainha entediada. Ela dizia à cabeleireira que precisava estar mais bonita que a noiva, pois, segundo ela, salvar as fotos do casamento da mediocridade visual era sua missão divina. Matilde,
Fazendo as unhas dos pés, comentava alto que esperava que o fotógrafo tivesse lentes boas o suficiente para disfarçar as minhas olheiras de trabalhadora braçal. Quando chegou a hora de pagar, o gerente veio até nós com a conta discretíssima em uma bandeja de veludo. O valor era exorbitante. Beatriz e Matilde nem se mexeram, esperando que eu sacasse o cartão. E eu saquei. Entreguei meu cartão Black. O gerente passou. Recusado. Ele tentou de novo. Recusado. O silêncio constrangedor se instalou. Beatriz revirou os olhos e bufou, dizendo que eu devia ter estourado-te o limite com bobagens e que eu era uma incompetente financeira. Ela mandou o gerente passar de novo. Pedi desculpas ao gerente, com a voz trêmula de vergonha fingida. Disse que devia ter havido um bloqueio de segurança por causa da viagem à Itália. Virei-me para Pedro, que tinha acabado de chegar para nos buscar, e disse que ele precisaria acertar aquela conta, mas que eu transferiria o dinheiro para ele assim que o aplicativo do banco desbloqueasse. Pedro, querendo evitar uma cena na frente da elite da cidade e ansioso para manter a pose de homem rico, sacou o cartão de crédito dele. Aquele que ele usava para emergências e que já estava perto do limite. Ele pagou, lançando-me um olhar de reprovação severa. Ele sussurrou no meu ouvido que começaríamos nosso casamento com ele, limpando a minha sujeira, e que isso seria descontado da minha mesada futura. Eu concordei de cabeça baixa. O que ele não sabia era que eu havia bloqueado meu cartão propositalmente minutos antes. A dívida agora era dele. E era uma dívida alta, com juros rotativos que comeriam o salário dele pelos próximos 6 meses. Chegamos ao cartório. Eu vestia o vestido bege de poliéster que pinicava minha pele e cheirava a mofo disfarçado com perfume barato. Beatriz estava deslumbrante em um vestido de seda azul royal, usando minhas joias roubadas, o colar da minha avó e os brincos de pérola. Matilde usava um chapéu ridículo, agindo como se estivesse em um casamento real britânico. Havia poucas pessoas. Alguns amigos de Pedro, 2 tios distantes dele e as testemunhas. Eu não convidei ninguém. Não queria que as pessoas que eu amava me vissem vestida daquele jeito, e muito menos que presenciassem o que estava por vir. Eu queria que o público fosse apenas o necessário para validar a humilhação. O juiz de paz começou a cerimônia. As palavras protocolares soavam distantes. Pedro segurava minha mão com uma força possessiva, suando frio. Ele estava ansioso para assinar a certidão de casamento com o regime de comunhão universal de bens. Ele estava ansioso para se tornar, legalmente, o dono da metade da minha vida. O juiz perguntou se alguém tinha algo a declarar ou se havia algum impedimento. O silêncio padrão se fez. Então, o juiz olhou para Pedro e perguntou se ele aceitava me receber como sua esposa. Pedro disse sim, com a voracidade de um lobo faminto. O juiz olhou para mim. Perguntou se eu, Evelyn, aceitava Pedro como meu legítimo esposo. Soltei a mão de Pedro. Dei um passo para trás. O barulho do meu salto batendo no piso de madeira ecoou como um tiro. Olhei para Matilde. Olhei para Beatriz. Olhei para Pedro. E então, sorri. O sorriso verdadeiro. O sorriso da predadora que fecha a mandíbula. Disse com a voz mais clara e calma que já tive na vida que não. O não ficou pairando no ar. Pedro riu, nervoso. Ele disse ao juiz que eu estava brincando, que era o nervosismo da noiva. Ele tentou pegar minha mão de novo. Recuei e tirei da minha bolsa uma pasta preta. Disse a todos, virando-me para as testemunhas e para a família dele, que eu não poderia me casar com um homem que, junto com a mãe e a irmã, havia formado uma quadrilha para estelionato sentimental e apropriação indébita. Matilde levantou-se, gritando que eu estava louca e que deveria ter respeito. Ignorei-a e continuei. Disse que, infelizmente, o casamento não poderia acontecer porque o noivo estava sob investigação. Pedro ficou pálido. Perguntou do que eu estava falando. Tirei o primeiro documento da pasta.
Mostrei a ele a certidão atualizada do meu apartamento. Expliquei, didaticamente, que o imóvel onde morávamos não pertencia a mim, Evelyn, pessoa física. Pertencia à Evelyn Restaurações e Patrimônio Ltda, uma empresa da qual eu era a única sócia. Expliquei que o documento de doação de 50% do imóvel, que ele me coagiu a assinar 3 dias antes, era nulo. Era um pedaço de papel sem valor legal, pois eu não podia doar o que não estava no meu nome pessoal. Mas, expliquei olhando nos olhos dele, aquele documento servia como prova material da intenção dele de me lesar. Era a prova da coação. Pedro começou a tremer. Ele gaguejou, dizendo que eu estava confusa, que éramos uma família. Interrompi. Apontei para Beatriz. Disse que havia outra questão pendente. Apontei para o pescoço dela. Disse em voz alta para que o segurança do cartório ouvisse. Aquela mulher está usando joias que foram furtadas da minha residência. Joias que têm número de série e descrição em um boletim de ocorrência que registrei há 2 semanas. Beatriz levou a mão ao pescoço, protegendo o colar, os olhos arregalados de terror. Eu não tinha chamado a polícia para o cartório. Isso seria vulgar. Mas eu tinha chamado um oficial de justiça. Ele estava no fundo da sala, aguardando o sinal. Ele se aproximou. O oficial entregou a Pedro uma notificação de despejo. Expliquei a eles, enquanto o oficial falava, que como o apartamento era de uma empresa e eles não tinham contrato de locação, a presença deles lá era considerada invasão. Eu havia solicitado uma liminar de reintegração de posse com urgência, baseada nos vídeos que eu tinha deles destruindo meu patrimônio profissional, o livro raro, e conspirando para roubar meus bens. O juiz de paz, percebendo a gravidade da situação, encerrou a sessão e pediu que nos retirássemos. Pedro tentou argumentar. Ele gritava que me amava, que foi ideia da mãe dele, que podíamos resolver isso em casa. Eu respondi que ele não tinha mais casa. Saí do cartório e entrei num táxi que já me esperava. Deixei-os lá, na calçada, vestidos de festa, com notificações judiciais nas mãos e a vergonha queimando seus rostos. Mas a vingança real estava esperando por eles no apartamento. Cheguei lá 10 minutos antes deles. A equipe de segurança privada que eu contratei já estava na porta. Os chaveiros já tinham trocado o miolo da fechadura de novo. Dessa vez, para uma biométrica que só respondia ao meu dedo. Quando o táxi de Pedro, Matilde e Beatriz parou, eles viram a cena. Todas as coisas deles. Todas. As roupas bregas de Matilde, os sapatos de Beatriz, as coleções de videogames de Pedro. Tudo estava na calçada. Mas não estava dobrado ou em malas. Estava em sacos de lixo preto, empilhados como entulho. Estava chovendo. Uma garoa fina e fria que começava a encharcar os pertences deles. Beatriz correu para a pilha de lixo, gritando histérica, tentando salvar suas bolsas falsificadas da chuva. Matilde, que sempre posou de aristocrata, estava agora no meio da rua, berrando impropérios, chamando a polícia, chamando Deus, chamando o diabo. Fiquei na janela do meu apartamento, no 10º andar, observando. Pedro tentou subir. O segurança barrou a entrada dele no prédio. Pelo interfone, ouvi a voz dele, quebrada, chorando. Ele implorava. Dizia que a mãe não tinha para onde ir, que eles tinham vendido os móveis do apartamento antigo, que tinham entregado as chaves do aluguel anterior, acreditando que morariam comigo. Respondi pelo interfone. Disse que isso parecia um problema de planejamento deles. Lembrei a Pedro que ele tinha um salário e que certamente poderia pagar um hotel barato, se não tivesse estourado o cartão de crédito no salão de beleza naquela manhã. Desliguei o interfone. Mas eu não tinha acabado. Havia a questão da Itália. Eles achavam que tinham passagens compradas. Eles achavam que, apesar de tudo, poderiam fugir para a Europa e gastar por minha conta. Enviei uma mensagem para o celular de Pedro. Um print. Era o comprovante de cancelamento das passagens e das reservas de hotel. Eu havia feito o cancelamento no prazo legal de arrependimento, recuperando meu dinheiro integralmente. Eles não tinham casa, não tinham viagem, não tinham o meu dinheiro.
não tinham as joias. O oficial de justiça havia confiscado o colar e os brincos de Beatriz, ali mesmo na calçada, sob ameaça de prisão em flagrante por receptação. Observei lá de cima enquanto a chuva aumentava. Matilde estava sentada em cima de um saco de lixo, chorando, com um chapéu ridículo despencando sobre os olhos. Beatriz e Pedro brigavam, empurrando um ao outro, culpando-se mutuamente pelo desastre. Era a divisão mais bela que eu já tinha restaurado, a ordem natural das coisas sendo restabelecida. O lixo estava fora de casa. Meu apartamento voltou a ser meu santuário. As paredes pêssego foram cobertas por um branco gelo, limpo e sofisticado. O cheiro de perfume doce desapareceu, substituído pelo aroma de café fresco e livros antigos. O processo correu rápido. Como eu tinha provas documentais, gravações de áudio e vídeo da conspiração deles e a tentativa documentada de fraude na doação do imóvel, a posição deles era indefensável. Pedro perdeu o emprego. A empresa onde ele trabalhava não viu com bons olhos o fato de ele estar sendo processado por tentativa de estelionato e apropriação indébita. Além disso, a dívida do cartão de crédito virou uma bola de neve. A última vez que soube, ele estava trabalhando como motorista de aplicativo em um carro alugado, morando de favor na casa de um primo que o detesta. Matilde teve o destino que mais temia: a mediocridade pública. Sem casa e sem a nora rica para sustentar seus delírios, ela teve que ir morar em uma pensão barata na periferia. Teve que vender suas poucas roupas de marca em brechós para pagar remédios para a pressão, que subiu vertiginosamente depois do despejo. A dama da sociedade agora era a velha chata do quarto 14 que reclamava do barulho da rua. E Beatriz? Ah, Beatriz! A justiça poética foi mais cruel com ela. Sem as joias, sem as viagens e sem o status, o noivo rico que ela estava tentando impressionar descobriu, através da fofoca que se espalhou, talvez com uma pequena ajuda minha, que ela não era herdeira de nada, mas sim uma cúmplice de golpe falida. Ele a largou. Hoje, ela trabalha como recepcionista em uma clínica dentária, obrigada a usar um uniforme que ela certamente consideraria de gente pobre, meses atrás, e passa os dias sorrindo para estranhos enquanto serve café. Quanto a mim, estou no meu escritório. Na minha mesa, agora imaculada e organizada, está o livro do século XIX, perfeitamente restaurado. A mancha de refrigerante foi removida com um tratamento químico complexo que levou semanas, mas o papel voltou a ser branco e firme. A cicatriz está lá, imperceptível para olhos destreinados, mas eu sei que ela existe. É assim que eu me sinto. A cicatriz da traição existe, mas a estrutura foi reforçada. Peguei o relicário da minha avó, que agora repousa limpo e purificado dentro do meu cofre. Abri a tampa. A foto da minha avó sorri para mim. Ela sempre dizia que a paciência é a arma mais perigosa de uma mulher. Tomei um gole do meu vinho tinto, um Barolo italiano que eu trouxe da minha viagem solo à Itália. Sim, eu fui. Sozinha. Caminhei por Roma, visitei Florença, respirei a arte e a história sem o peso morto daquela família nas minhas costas. Olhei pela janela. A cidade brilhava lá fora. Eu estava sozinha, mas nunca estive tão bem acompanhada de mim mesma. Eles queriam que eu fosse uma vítima. Eles queriam que eu fosse uma coadjuvante na minha própria vida. Eles esqueceram que um restaurador não apenas conserta o que está quebrado. Nós removemos a podridão para que a obra de arte possa sobreviver aos séculos. E eu removi a podridão da minha vida com a precisão de um bisturi. A campainha tocou. Olhei no visor. Era um entregador. Um buquê de flores enorme, lírios brancos, minhas favoritas. O cartão não tinha remetente, mas eu sabia que não era de Pedro. A era de aceitar migalhas tinha acabado. Voltei para o meu trabalho. Havia muito a ser feito, muitos livros a serem salvos. E agora eu sabia, eu era capaz de salvar a coisa mais valiosa de todas, a minha própria dignidade. Gostou dessa história de superação?
Se você sentiu a alma lavada com o desfecho da Evelyn, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhe este vídeo com quem precisa saber que a paciência é a melhor arma contra a injustiça. Até a próxima história!